Para quem já fez parte de algum grupo, lançar material solo não é uma tarefa muito simples. Ter que mostrar quem realmente é, mas mantendo a identificação com o público que já tinha, é só uma das tarefas. Por isso hoje eu converso com uma pessoa que já mostrou que tem marca própria, que tem marca registrada no som, mas que não tem medo aí de continuar arriscando sempre um pouquinho mais. Vem que hoje o bate-papo é com a Lu Andrade. Lu, muito obrigado por estar aqui conversando comigo. Oi, Ed. Oi, gente, tudo bom? Obrigada a você por me receber, viu? Imagina, é um prazer estar te recebendo aqui. E eu já vou adiantando que a gente vai conversar sobre tudo aí que eu abordo aqui no canal. A gente vai falar sobre os bastidores das tuas gravações em estúdio, sobre televisão, época de Rouge, muito mais, tá bom? Beleza, bora. Então vamos lá. Gente, dia 5 de janeiro sai o EP da Lu Andrade em todas as plataformas digitais. Então Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, Apple Music, onde você quiser, vai estar lá para ouvir. Então, Lu, a minha primeira pergunta já é sobre isso. Quem acompanha a tua carreira mais de perto, né, vai lembrar que uns anos atrás você chegou a colocar, né, em alguns lugares um EP com as músicas De Longe, Casa Mal Assombrada. Depois lançou algumas músicas soltas, né, Maiden Heart, Amanheceu. Mas só agora lança um trabalho oficial de verdade, um primeiro trabalho autoral. Por que só agora? É fruto de um amadurecimento? Na verdade, eu nunca lancei nenhum EP. Eu nunca cheguei a registrar nada em estúdio das minhas músicas autorais antigas e lançar. O que alguém deve ter feito, por exemplo, deve ter pego os áudios da internet e compilado e lançado, mas isso nunca partiu de mim. Nunca houve um lançamento oficial. A única coisa que eu fiz, acho que em 2012, foi gravar uma música em inglês, Mind and Heart, e eu lancei no meu YouTube. Eu não tinha nem Spotify, nada disso, né, na época. Então eu só coloquei no meu YouTube um clipe que eu fiz. E não divulguei, porque na verdade eu não tinha pretensão de fazer uma carreira solo naquela época, tanto que eu gravei em inglês, né? Então eu considero, e realmente, efetivamente o lançamento da minha carreira solo agora, né? Eu fiz uma música para o meu pai em 2014, meu pai faleceu em 2007 e eu terminei de escrever uma música para ele em 2014 e eu disponibilizei nas plataformas esse ano, no meio da pandemia, porque eu achei que era um bom momento, que, sei lá, iria trazer um pouco de alegria, tanto para mim quanto para as pessoas, colocar uma música, assim, nos streamings. Mas, efetivamente, meu primeiro trabalho solo da vida é o EP Elo. E, assim, eu tenho 26 anos de carreira, vou fazer o ano que vem. 26 é o meu número da sorte. Você tem noção que eu esperei quase 26 anos para isso acontecer? Se eu soubesse, eu teria, sei lá, feito direito, administração. Mentira. É uma questão de maturidade mesmo, tudo tem seu tempo. Porque, olha só, eu não fiquei 26 anos parada, eu fiz muita coisa nesse tempo. Só o Rouge já valeu a minha vida, sabe? Tudo que a gente conquistou, os recordes que a gente quebrou. O primeiro disco está entre os mais vendidos da história do Brasil. A gente marcou uma geração. Então, assim, eu precisei descobrir que a minha identidade era o pop através do Rouge. Eu precisei voltar com o Rouge para reconstruir os pedaços como artista dentro de mim, para depois, eu até tô arrepiada, para depois abrir a porteira da criatividade e dar sequência, sabe? Porque era inacabado dentro do meu coração. Então essa volta colocou tudo nos trilhos, sabe? E esse trabalho novo, assim, porque essa entrevista ela tá saindo agora já, antes do pessoal ouvir o EP. Esse trabalho novo, porque assim, olhando pro teu trabalho, a gente vê a influência de folk, do pop, dessas coisas mais românticas. Então assim, o que a gente pode esperar dessas músicas novas? Pode esperar tudo isso, mas pode esperar também timbres mais modernos, influência de trap que eu trouxe do meu produtor Luca Mourão. O Luca é um produtor mineiro de Divinópolis, que eu conheci em janeiro de 2019, e desde então, em maio de 2019, a gente tem se encontrado e escrito músicas e produzido coisas, a gente tem muito material. E ele é extremamente talentoso, sabe? Um menino assim, ele é muito jovem, ele tem 19 anos, e ele trouxe um olhar completamente novo para mim, do pop atual, dos timbres, de tudo que tá rolando. E eu faço um pop tradicional, né? A minha carreira começou com Rouge 20 anos atrás,
Então, a minha forma de compor era muito tradicional, era o pop que eu ouvia, e ele deu uma modernizada, sabe? Então, o Luca foi fundamental para trazer essa identidade nova. Então, tem pop também, claro. Depois do Ruge, quando o Ruge acabou, eu ainda tinha muito gás para continuar. E eu queria fazer pop. Eu me via dançando, eu participei do dancing, então eu tive um gás com dança. Eu queria continuar fazendo pop. E quando o Luca me ligou de Minas e falou, vamos fazer um som Ariana Grande, um som atual, porque você é uma cantora pop, eu falei, tô contigo, confio, vamos em frente. E como é que foi esse processo em estúdio mesmo? Teve alguma coisa que você precisou fazer já durante a pandemia? Como que foi para fazer realmente essa parte mais técnica? A gente começou a gravar em dezembro do ano passado. Mentira, eu acho até que foi outubro, as primeiras vezes que a gente foi pro estúdio. A ideia era lançar um EP em janeiro, finalizar em janeiro. E aí não deu certo e veio a pandemia. Assim que a gente ia recomeçar a trabalhar nas músicas, veio a pandemia. E foi extremamente frustrante, tanto para mim quanto para o Luca. Eu lembro que o Luca veio para São Paulo no dia que estourou e que teve aquele negócio, vai ter lockdown, as pessoas vão ficar em casa, e aí ele veio e foi embora. Então, e a gente ficou com muito gás para trabalhar. Enfim, o mundo inteiro, né, passou por isso, de adiar um pouco os planos. Mas o que eu sinto é que a gente amadureceu nessa pandemia. Ele seguiu trabalhando e estudando lá e eu de cá, e no fim, a gente entrou em estúdio em outubro. A gente fez a produção toda em casa. Isso é uma coisa muito louca que mudou também, né, da minha época. A gente ia para aqueles estúdios gigantes e ficava lá, nossa, horas, madrugadas, e tinha que chamar um monte de músico e ficava lá. A gente fez tudo num laptop em casa. E aí eu fui pro estúdio com todos os cuidados, só para botar as vozes, fazer a seleção, né, porque eu participei de tudo nessa fase. Eu escolhi cada vozinha de tudo que eu gravei, eu acertei tudo, assim, do jeitinho que eu queria. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez na vida, Ed. Você tem noção como a gente precisa esperar a hora certa das coisas, porque eu acho também que se me dessem isso 10, 15 anos atrás, eu nem saberia o que fazer com essa liberdade, sabe? Ó, eu tenho aqui a lista das músicas do EP. Tem aí Chuva, Você e Eu, Um Dia a Gente Volta a Se Cruzar na Rua, Elo, Foi Paz e Eu Nunca Quis Dizer Adeus. Sim. São essas, né? Então o que eu quero agora que você faça? Escolhe aí pelo menos uma para falar um pouquinho pro pessoal, deixar com um gostinho, um spoilerzinho aí. Vou falar de Chuva então, tá bom? Tá. Ai, tem várias, difícil escolher, mas vou pegar a número 1, é a Chuva. Essa é uma música assim que o Luca, como é que a gente começou a trabalhar? Lá de Minas o Luca fazia os beats no estúdio dele e me mandava. E aí eu ouvia aquele beat e falava, nossa, isso aqui tá me levando para tal lugar, e vinha uma melodia instantânea na minha cabeça. O Luca fez a produção toda. E aí, quando veio esse beat de Chuva, me veio um refrão que ficou meses na minha cabeça, esse refrão. E aí a gente tentou escrever, porque o Luca também assina as 4 músicas que ele compôs, ele assinou comigo, compôs. Então a gente ficava tentando achar uma melodia, uma letra, e aí uma hora ele falou, não, vamos deixar ela de lado? Falei, sim, essa música não pode ser deixada de lado. Aí eu convidei a Maíra, que é uma grande compositora e artista, e o Tito Vale, que também é um extremo artista, compositor, e eles vieram aqui em casa e a gente escreveu Chuva, tipo assim, em 2 horas. O que sozinho eu fui incapaz de fazer em meses. Não, tem que ir naquela. O que é pra ser, vai ser, e tinha que ser assim. E virou a nossa, não a nossa favorita, mas uma das nossas favoritas, sabe? Ela é muito forte, assim. Ela fala sobre a vida realmente é difícil para todo mundo e tem seus momentos muito difíceis, mas vamos dançar? Vamos cantar debaixo da chuva? Vamos pra rua? Vamos curtir? Porque a vida continua e daqui a pouco passa e vai ficar tudo bem. Pergunta do Paulo Henrique Castro, que participa lá do nosso grupo do Telegram. E quem não participa ainda do grupo do Telegram, gente, entra lá, o link tá aqui na descrição, tá?
Lu, a pergunta é a seguinte: você pretende, principalmente depois de ter participado do Dancing, colocar mais dança nas suas produções, clipes? Como que fica a tua relação com a dança a partir de agora? Ah, eu acho que tem que ter, né? Eu gostaria muito. Vamos ver como é que as coisas vão encaminhar, porque a gente está no meio de uma pandemia, não sei quando é que eu vou fazer show, mas se eu puder escolher, sim, eu quero pessoas dançando comigo, eu quero que sejam shows alegres e que tenha, assim, bastante dança. Lu, com o EP, sai algum clipe, sai algum registro visual por enquanto? Tá nos planos? Sim, a gente vai fazer um registro visual e como agora é fim do ano, a gente está trabalhando nisso aos pouquinhos, mas em breve vai ter sim. Ah, que bom. Lu, agora vamos passar também para alguns outros assuntos que a gente fala bastante aqui no canal. A gente fala muito sobre playback, base pré-gravada, enfim, principalmente na época do Ruge. Você se incomodava de só dublar nos programas de TV? Como que era isso? As pessoas julgavam que vocês talvez não soubessem cantar por causa disso? Olha, eu não me importava muito de fazer playback em TV, não, porque fazia parte. Na época, todos os programas de TV eram playback, e inclusive a maioria ainda é, né? São poucos os que são ao vivo. Mas nos shows nós nunca dublamos, não houve nenhum show da história do Ruge que a gente tenha feito dublado. Então a gente sabia que fazia ao vivo mesmo e que quando tinha que fazer o show era ao vivo, né? A gente realmente cantava e dançava 2 horas e pouco de show. Então, pelo menos para mim nunca foi um problema dublar na TV. Era parte do trabalho, né? Sim, tem que se adaptar, né? No show mesmo, até agora, uma curiosidade agora, já nessa época da volta, do chá, as meninas até colocaram alguns vídeos fazendo uns vocais de apoio em estúdio para poder ajudar, né, lá na hora do show, na hora do ao vivo. Essas bases, esses vocais de apoio, principalmente nos refrãos, no caso do Ruge, eles realmente ajudavam, eram essenciais por causa da dança? Olha, o que acontece é que a gente, em estúdio, grava muita voz. Tem muita dobra, né? Para ficar bem poderoso, bem pop, que é a estética pop. E aí, como a gente já cantava, que são 5 vozes, né? Que já se apoiam, e tem a banda, a gente queria deixar quase idêntico ao som do álbum, né? Do estúdio. Então, era mais por uma questão de estética mesmo, de deixar muito similar ao que é o que as pessoas ouvem no disco. Porque se você parar para pensar, a gente mesmo assim fazia tudo ao vivão mesmo, uma segurava a onda da outra, todas as porque é muito gostoso cantar com elas. Ed do céu, é impressionante, cara. É assim, quando a gente entra no palco, todo mundo ali sente uma coisa de louco que dá vontade de cantar mais, dançar mais, e quando sai com mais energia do que quando entrou. Então, é só por uma questão de estética mesmo, não é porque a gente não fazia. Porque muitas cantoras pop, por exemplo, a Taylor Swift, ela tem 5 cantoras de backing vocal. A gente nunca viajou com nenhuma backing vocal. Até por ser uma girl band, já tem uma outra, né? Mas esse restinho a gente fazia com vozes pré-gravadas. Não, assim, eu tive oportunidade agora, nessa volta, graças a Deus. Na primeira época do Ruge eu era muito criança, ainda não tive a oportunidade de ver vocês nenhuma vez. Mas agora na volta eu tive a oportunidade de ver 2 vezes. Você gostou do show? Muito, muito bom. E foram 2 experiências muito diferentes. Era isso que eu queria comentar contigo. Eu fui no primeiro show de São Paulo do Chá, no show do Chá mesmo, e depois eu fui no show da turnê em Florianópolis, porque eu sou aqui de Santa Catarina. E foram 2 experiências diferentes. Então, assim, no Chá, a impressão que eu tenho é que foi muito mais emoção mesmo, assim, de estar naquele momento. E no show da turnê eu já achei que foi uma coisa mais pensada, mais organizada, vocês já mais entrosadas. Isso que você falou, dava muito pra ver ao vivo, assim, todo mundo cantando de verdade, harmonizando de verdade, se entregando, se jogando. Quando uma não fazia, a outra dava conta e era isso mesmo. Esse é o Ruge, né? Sempre segurando a onda uma da outra, e indo junto, e aguentando, e indo em frente. É muito interessante mesmo, porque é o que você falou, quando a gente voltou no Chá, fazia só 15 anos que a gente não se via e não cantava juntas, então leva um tempo para você ir entrando na onda, né, no eixo, assim, acostumar, mas a gente, foi muito gostoso, nossa, foi muito gostoso.
Falando um pouco sobre as gravações de estúdio, a gente até comentou um pouquinho agora no começo da entrevista, você falou, né, que é muito diferente. Hoje a gente faz tudo em casa, um laptop, um microfone, faz os beats, faz a música inteira. Surreal, né? Surreal. Você vê a gente ganhando Grammy, fazendo álbuns dentro de casa com o irmão, isso é muito surreal. E antigamente tinha que ir pro estúdio, né? Vocês já comentaram, inclusive, que passavam madrugadas gravando. Então, assim, vamos voltar um pouquinho lá pro primeiro álbum, lá em 2002. O que tu pode contar pra gente de curiosidade sobre esse processo, assim? Porque a gente sabe, né, que as músicas já estavam todas prontas, mas em estúdio mesmo, as harmonias já estavam prontas também? Como que vocês pegavam isso? Todo mundo gravava separado? O que tu lembras desse processo em estúdio lá antigamente no primeiro CD? Primeiro e segundo CDs, o que eu me lembro é que já estava tudo pronto. O primeiro, né? Já estava tudo pronto e ainda era no meio de um programa. Então a gente fazia tudo ao mesmo tempo. Por isso que não dava para estar no estúdio para fazer também a parte da produção. Mas eu lembro que a gente gravou o álbum inteiro em uma semana. Que a gente ia para o estúdio depois do almoço e ficava até de madrugada. Me lembro que todo mundo gravou todas as partes sozinha e depois os produtores ouviam e cortavam da melhor forma. Me lembro da gente sempre muito cansada, sempre dormindo. A gente não existia, na verdade, a gente dormia e acordavam a gente e a gente gravava e voltava a dormir. Era muito assim, nossa. E me lembro também de me divertir muito, de estar descobrindo um mundo completamente diferente, de ser tudo muito legal, as pessoas sempre muito legais, assim, lá do estúdio do Midas. Foi uma fase, assim, nossa, de sonho. Não dá nem para explicar. E tudo é bagagem, né? Ah, foi tudo maravilhoso que eu vivi, tudo. Até as partes muito difíceis, foi tudo maravilhoso. Lu, tem um vídeo aqui no canal, no Etc Pop. Quem não assistiu ainda, gente, pode clicar aqui no card para assistir. Tem um vídeo que é um dos mais assistidos, inclusive, que eu mostro quais são as músicas do Rude que são regravações, ou que são inspiradas em outras, ou que usam samples de outras, e são várias. O que eu quero saber? Quase todas, né? O que eu quero saber é o seguinte, naquela época, vocês ouviam essas canções originais antes de gravar? Ou vocês não ouviam e davam uma identidade própria? Ou dependia? Porque eu lembro, alguém falou em alguma entrevista que Anjo, por exemplo, vocês ouviram a original para poder escrever em cima. Como que era isso? Eu não me lembro de ter ouvido essas músicas. O primeiro álbum foi muito diferente do segundo, porque o primeiro, como eu te disse, a gente ainda estava na Casa Pop, presas lá. E vinham CDs com a voz da Yara Negrete, que era a nossa jurada, com as bases já e a letra em português. Então a gente estudava aquelas músicas sozinhas em casa e ia para o estúdio gravar com a referência da Yara, da interpretação que ela pôs, de tudo ali. Só que cada uma acabava deixando do seu jeito, né? E o segundo álbum já foi um pouco diferente o processo. Apesar da gente estar sempre exausta, estar lá só de corpo, a gente pôde... Eu me lembro de uma vez que a gente sentou com o Bonadio em roda e ele falou, alguém tem alguma composição que queira trazer para a gente adicionar? Porque eu acho que foi um pouco mais difícil achar repertório naquele álbum. Na época o pop no Brasil quase não existia e traziam por isso as músicas de fora, né? Não tinha material aqui de pop, era muito sertanejo ou axé, e ninguém escrevia muito pop. Nós fomos guerreiras ali, nós, Kelly Key, Vanessa, Sandy Júnior. E aí eu me lembro que nessa reunião o Rick apresentou o Anjo, que era uma música em inglês, e a Patrícia ficou encantada com essa canção, todas nós ali, só que a Patrícia pegou essa demo e levou para casa. No dia seguinte ela levou para o estúdio, e eu lembro que eu, o Rick, a Karen e a Paty finalizamos essa letra juntos, numa tarde inteira a gente ficou lá quebrando cabeça. E foi nessa época também que eu trouxe uma canção minha, que Abra o Seu Coração, e também fiz a versão de Dentro de Mim, que é Underneath My Skin, do Eric Silver. Então foi muito legal, assim, da gente poder participar um pouquinho do C'est La Vie, sabe? Acho que C'est La Vie é o meu álbum favorito. É um dos meus álbuns favoritos também. Tem um lugarzinho especial no coração. Tem um momento ali
muito forte. É. Tanto da tua carreira solo, já agora, quanto do Ruge. Tem muita música descartada, assim, que não foi usada? Ó, nessa segunda fase do Ruge, tinham músicas incríveis, incríveis. E a gente começou a escrever Me Diz, né? E todo mundo adora, né? Dos fãs que ouviram os pedacinhos do vídeo que foi divulgado. Eu queria muito ter gravado essa música, as meninas desanimaram. Mas ela poderia ter sido um hit mesmo. E da primeira fase do Ruge, não tenho esse conhecimento, eu não tinha tanto acesso. Da carreira solo, que eu comecei o ano passado, eu posso dizer que eu tenho material para 3 álbuns já. Meu Deus, foi Luciana! O que eu disse, cara, a porteira abriu, ela não fecha! Mas é bom ter bastante, porque daí escolhe, né? Escolhe as melhores. Tanto que eu fiz em setembro, eu tinha gravado 15. E dessas 15, eu selecionei 6. E aí a gente vai dividir em 2 projetos, ou 3, enfim. E você já declarou antes, né, que quando saiu do grupo da primeira vez, né, não acompanhou os lançamentos e nem o repertório das meninas. Sim. Agora, nessa volta, os fãs piraram, eu fui um deles, com você cantando as músicas que não fez parte, né, nas versões originais. Como é que foi a inclusão dessas músicas no repertório do Ruge? Por que eu tô perguntando isso? Porque as Spice Girls, quando voltaram, por exemplo, em 2007... as músicas que elas tinham feito em 4 no CD, ao vivo, uma saía. E não fazia. E você você se dispôs, foi lá e não vou fazer. Como foi isso? Assim, teve uma conversa? Foi uma coisa natural? Você que decidiu assim abraçar isso? Como que foi? Porque pensa bem, Ed, qual a chance, quantas vezes acontece da gente ter uma segunda chance na vida de viver algo que já foi tão único? Então eu penso que Deus me deu uma oportunidade, como se tivesse parado o tempo, para refazer aquele momento e escrever diferente. Então, assim, o Ruge existiu num primeiro período comigo e depois semigo. E é natural para elas foi natural querer incluir essa fase da carreira. Eu não estava, mas eu fiquei encantada delas terem me convidado para cantar junto. Me lembro que elas falaram, vamos te ensinar essas partes, a Karen me ensinava, todo mundo ali, falava, Aline, generosa, você quer cantar essa parte? Eu deixo você... Porque tinha parte que era tão pequenininha, que tipo assim, ela ainda pegou o pequenininho dela e dividiu comigo. Eu achei isso tão fofo, eu falei, é óbvio, pra que ter orgulho? Nem existe mais isso nessa época, sabe? Assim, a gente tem 40 anos, pra quê? Vamos celebrar. Então, assim, eu fiquei encantada de poder ouvir o álbum, que eu não ouvi na época, confesso, né? Não fazia sentido pra mim. Assistir tudo, ouvi tudo. Eu me lembro que eu liguei pro Bonadinho na época, eu falei, porra, foi lindo, atemporal, esse seu trabalho foi foda, parabéns, assim, esclarecemos também um monte de coisa. Ed, eu aproveitei, porque assim, eu tava mais ali para resolver as coisas do que para trabalhar, ganhar dinheiro, ser conhecida. Eu queria só resolver, sacou? Então, eu curti cada momento de cada show, eu falei tudo que eu tinha que falar para todo mundo e acho que por isso que a vida encaminhou dessa forma, sabe? Eu acho que sim. E dava pra ver mesmo que vocês estavam se jogando. É isso aí. Quem abraçou de coração o projeto também, que foi o meu caso, entendeu completamente. E a gente sempre fala aqui no canal também sobre problemas técnicos, né? Que os artistas acabam enfrentando, se apresentando e tal, que é super comum. E um episódio muito interessante no teu caso, e que eu me lembro bem, foi um dos primeiros chás, que logo depois da primeira música, não sei se você lembra. Eu preciso me ouvir. Eu não tô conseguindo cantar no tom. Tá muito alto pra mim. Eu preciso que você baixe geral, porque eu não vou conseguir fazer o show desse jeito. Para tudo, para tudo. E assim, eu acabei falando, para tudo, porque eu queria tanto dar o meu melhor ali, e quando eu vi, eu falei, eu não tô me ouvindo, eu não vou conseguir cantar. E foi um momento assim eu não parei pra pensar, né? Eu devia ter ido lá na mesa de som e falado, por gentileza, será que dá pra parar o show um pouquinho? Óbvio que não, eu tava ali no meio do negócio, eu falei, gente, para. Por favor, eu preciso cantar com vocês, eu preciso me ouvir. Mas foi engraçado. E segue a vida, né?
Problema técnico acontece, segue, é isso aí. Aconteceram tantas coisas nesses shows do Ruge. Nossa, se vocês soubessem. Tinha uma... Primeiro show, né? Que acho que a gente fez 3, já não lembro mais. Primeiro que tinha um lugar que a gente subia e a Fantine ia pegar o violão pra tocar e apagava. Teve uma hora que o violão dela caiu de lá de cima. E o cara entregou pra mim e pra Karen. E a gente se olhou e a gente não sabia como é que a gente conectava aqueles cabos em 1 minuto e meio até a Fantine sentar. Só sei que foi Deus, eu e a Karen, a gente se uniu ali. Uma pegou o cabo, outra enfiou, não sei o que lá, não sei o que lá. Na hora que acendeu a luz, a Fantine estava sentada com o violão dela, como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, tem uma foto que eu tô assim, sabe, batendo a braço assim com a Karen, tipo, dando a mão. E não era porque a gente tava feliz de fazer o show, era porque a gente era MacGyver. Conseguimos. Nossa, tanta coisa, cara, tanta coisa. Lu, a gente já tá se encaminhando agora pro fim, mas ainda tem algumas perguntinhas pra te fazer. O que eu ia te falar? Eu, como fã do Ruge, eu posso te dizer que hoje eu entendo todo o processo. Então, assim, eu entendo a saída lá em 2004, entendo a volta, entendo a tentativa de algo mais depois do sucesso do Chá. Eu vejo que vocês, como 5 pessoas extremamente diferentes, vejo que realmente se esforçaram para dar certo. E eu acho que alguns fãs esquecem que é trabalho, né? É a mesma coisa que pegar uma pessoa hoje, com a vida que ela tem hoje, e dissesse, olha, sabe aqueles colegas de trabalho que você teve lá em 2002, há quase 20 anos atrás? Então, você tem que trabalhar com eles agora, vocês têm que se dar bem, vocês têm que se respeitar, e tem que dar tudo certo, porque tudo é perfeito, e não é assim, né? A gente sabe que as coisas são muito mais complicadas do que parecem ser. Mas a minha pergunta é, de coração, tu farias algo diferente? De coração, coração? Olha, eu não vou negar, eu sou muito sincera. Em alguns momentos eu pensei, se eu pudesse ter voltado, de às vezes não ter feito parte. Mas eu ia ter vivido uma vida muito sem graça se eu não tivesse vivido o que eu vivi. Então, teve um preço muito alto, sim. Mas me tornou a pessoa que eu sou. Pode parecer clichê falar isso, mas eu só sou quem eu sou porque eu vivi tudo que eu vivi, tanto de bom, e o bom foi bom, viu? E o ruim foi ruim demais. Então, assim, eu acho que era pra ser, partindo-se do princípio que eu nem me inscrevi no Popstars, eu nem sabia o que era. Então, meu filho, se eu não tivesse ido, talvez Deus lá em cima fosse falar assim, olha o que eu te dei e você disse não. Olha o que eu dei na sua mão e você não aceitou. Então, assim, meio é a resposta. Sei lá essa resposta. Eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer, sabe? E fico muito encantada com a sua clareza de raciocínio, porque esse discernimento do que é, né? Ainda mais sendo fã, fica um mundo cor-de-rosa que às vezes a gente não quer que se desfaça, né? Mas são vidas, né? São pessoas. São momentos diferentes de vida de cada um, são universos diferentes, que tem que construir um universo que é o Ruge, então é complexo. Mas eu acho que voltou quando tinha que voltar também, né? Finalizou o ciclo, eu acho. É isso. Sentimento de missão cumprida completamente, assim. Eu posso te dizer que a única frustração que eu tenho dessa volta do Ruge é não ter nenhum registro ao vivo com as vozes de vocês juntas e maduras das músicas antigas. Então, assim, não ter esse registro foi a única frustração. E não é nem o registro em vídeo, porque porque a gente sabe que realmente é um projeto caro fazer DVD, mas o registro em áudio podia ter ficado pra gente guardar pra sempre. Mas eu posso te falar uma coisa? O nosso auge foi o Pacaembu, vocal mesmo. Hoje a gente tá mais madura, sim, tá mais safa, tá, mas o nosso auge do Ruge foi o Pacaembu. Tinham muitas coisas que tinham que ser melhoradas como artistas ali, nessa volta, que não teve tempo de ser maturado e ensaiado e feito, assim, com cuidado, primor que tinha que ter sido, porque o Ruge é tudo muito rápido, né? Eu acho que o auge foi o Pacaembu, porque a gente já tava e a gente fazia 30 shows por mês ou mais na época, então a gente estava muito ali
como é que você falou? Entrosadas no Pacaembu. Então, se houve um auge, foi aquele. O resto não aconteceu porque não era para ser, sabe? Com certeza. Lu, e nesse sentido de guardar coisas, assim, tens muitas coisas guardadas? Do Ruge, da tua carreira solo? Minha carreira solo vai começar agora, espero guardar, né? Tem um mundo pela frente ainda, mas do Ruge tem muita coisa que foi lançada que a gente nem sabia, na real, né? E o que eu soube, eu guardei. As sandalinhas, a minha boneca, posters, muita carta de fã da época. Tem muitas lá em casa, mas tá tudo em Minas. Tem os meus discos de ouro, diamante, né? Platina. Tenho essas coisas, assim. Camiseta do Pacaembu. Sim. O que eu pude guardar, eu guardei. Porque, na verdade, a gente vivia muito num furacão. A gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, assim, a gente só ia e trabalhava. Então, tem fã que chega em mim hoje e fala, você lembra daquele lançamento do disco, não sei de onde, da Avon, não sei da onde? Falei, não, nem soube. Tem gente que tinha um radinho, que distribuía na Marisa, que a gente também nunca soube. Então, assim, meu filho, usaram bastante a gente, viu? Que a gente nem sabia. Não, e sobre isso que eu falei agora, por exemplo, de não ter um registro da volta. Sabe lá se não tem esse registro? Porque, por exemplo, o CD em espanhol dele surgiu depois, gente. Não foi lançado e estava na internet? Ah, não. O registro existe, com certeza. Isso. O próprio guitarrista da banda, que acompanhou a gente, me falou recentemente que tem tudo gravado. Guarda isso. Mas não oficialmente, né? O Claro, que eu acho que você quis dizer oficialmente, né? Pela Sony, lançado direitinho. Mas é legal ter guardado. É sim. Quem sabe daqui a 20 anos a gente ouça. Quem sabe, né? Vamos ver, vamos esperar aí. Vai que isso surge um dia na internet de novo, igual o CD em espanhol. Sim. Lu, eu queria te agradecer Obrigada, por estar aqui no canal, por estar conversando com a gente, esclarecer várias dúvidas. Mas queria te agradecer, queria te desejar muito sucesso nessa nova etapa. Eu tenho certeza que é um trabalho que vai vir bom, porque te conhecendo do jeito que a gente te conhece, como for, a gente sabe que você não ia colocar qualquer coisa aí no ar. Então, com certeza, a gente está com uma expectativa bem alta para o projeto. Muito obrigada. Quero falar que a pré-save já está aí para todo mundo fazer. O lançamento é dia 5 de janeiro em todas as plataformas digitais. Produção do Luca Mourão e minha. Todas as músicas autorais foram feitas com muito, muito amor. E ouçam, me contem e conta para todo mundo também que tem música nova aí. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Ed, pelo espaço. E bom Natal e ótimo ano para todo mundo. Valeu, galera, para todo mundo então. Quer conteúdo sobre qual artista, produtor, compositor? Escreve aqui nos comentários. Ou então me chama lá no Instagram ou no Twitter, meu arroba tá aqui, pra gente conversar direitinho e fazer mais vídeos, tá bom? Até a próxima!